Abençoemos aqueles que se preocupam conosco, que nos amam, que nos atendem às necessidades. Valorizemos o amigo que nos socorre, que se interessa por nós, que nos escreve, que nos telefona, para saber como estamos indo. A amizade é uma dádiva de Deus, presente no coração daqueles que cruzam o nosso caminho. Mais tarde, haveremos de sentir falta daqueles que não nos deixam experimentar a dor da solidão. Que possamos consolar uns aos outros em todos os dias da nossa vida. Chico Xavier. Olá, seja bem-vindo a mais um estudo do livro O Consolador. Vossa presença muito nos alegra, muito nos honra. Você poderá auxiliar esse programa que é proporcionado pelo Centro Espírita de Caridade Luiz Monteiro de Barros. Você poderá fazer parte dessa família espiritual. De que maneira? Divulgando o Espiritismo, já que a obra do benfeitor Emmanuel está sendo colocada aí pela equipe técnica. Nossa gratidão ao Lindimar, ao Max, em ordem alfabética. Tem o Facebook, tem o YouTube, tem o Instagram. Então, se no YouTube você desejar boa noite e fazer perguntas, como vários web espectadores, recentemente foi o Maurício, o seu José Nilson pôde responder um tema interessante, esse programa será levado a mais pessoas. Tudo bem? Então, você poderá participar conosco virtualmente e toda quarta-feira, na Rua Silva Jardim, número 1, às 20 horas, horário de Brasília, você poderá participar presencialmente. Está lá o facilitador José Nilson. Então, dando aqui boa noite aos membros, a bancada completa, da minha direita para a esquerda, o Caetano, o seu José Nilson e o Wilson Trindade. Então, vamos lá, então? Vamos dar continuação. Então, a gente está na questão número 108, a gente está quase terminando a parte de ciências, para depois adentrar na segunda parte, que é a filosofia, né? Então, na questão número 108, para vocês acompanharem aí conosco. Então, pergunta: onde a base mais elevada para os métodos de educação? E a resposta: as noções religiosas, com a exemplificação dos mais altos deveres da vida, constituem a base de toda a educação, no sagrado instituto da família. Então é importante aqui ele falando para nós que as noções religiosas, e aí eu chamaria as noções de espiritualidade, independente da religião dentro do nosso lar, mas é importante que a gente tenha um direcionamento da nossa família, principalmente para as crianças, né? Porque é onde a gente vai criar a base ali da criança que vai se tornar um adolescente e um futuro adulto dentro da sociedade, para que tenha um norte, porque quando a gente tem uma base de algo que a gente acredita, independente da gente ser católico, espírita, ou qualquer outra religião, que todas as religiões são muito boas, porque todas nos levam a Deus, mas o importante é a gente crer que existe um Criador, que a gente crê que existe algo maior, porque através de uma espiritualidade a gente vai criando aí uma maturidade, e essa maturidade é importante para que a gente tenha um respeito dentro da sociedade, né? Então ele chamando a nossa atenção aqui que as noções religiosas são muito importantes para dar uma base sólida para a família, né? Para a criança, para o jovem. Quer falar? Isso é muito importante porque as escolas normalmente tiraram do seu currículo a ideia religiosa. Eu sempre defendi a ideia que essa matéria, religiosidade, deveria existir na escola, mas não com leigos ensinando, com professores preparados, do jeito que prepara um professor de matemática, de física, de química, biologia, todas as áreas, também o professor de religiosidade, que tem cursos, como a Universidade de Campinas tem curso disso, de teologia para o entendimento. Não religião só, para o menino aprender, por exemplo, a história das religiões comparadas, porque a psicologia da religião, para o professor poder ensinar a ideia de Deus para a criança, mas de uma forma equilibrada, não um culto religioso. Isso aí não vai adiantar muito, essa ideia, porque essa ideia é a base, porque essa ideia que está a base do lado moral. Você vê a filosofia, ela ensina a explicar, dá o entendimento de você entender Deus. A ciência procura
dar uma explicação para ir nesta direção, demonstrar. E a religião é para discutir essa parte profunda da lei da adoração dentro de cada um. O homem precisa do lado moral, e o lado moral mais fácil de ensinar é através da religiosidade. E nós temos o privilégio de ter o Mestre Jesus como base para todos esses ensinamentos. Naturalmente que o Espiritismo tem uma contribuição muito forte para explicar Jesus, porque Jesus precisa ser discutido no meio. Então a religiosidade precisa ser discutido nas escolas. Tem escolas que hoje ele não faz nenhuma prece, porque diz o Estado é laico, não pode. É laico, mas esse assunto precisa ser discutido no meio educacional. Porque é o seguinte, eu vejo de uma certa forma assim, eu agora, toda fruta que eu como, já faz um tempo, eu guardo a semente. Quando eu chego lá no sítio, tem as crianças lá do sítio, do filho caseiro, isso e aquilo, e a gente sai, eu sempre dou uma volta, saio andando com eles. Eu apresento, por exemplo, uma semente de abacate. Eu falei, olha, aqui é a semente do abacate. E aqui tem um abacateiro. Essa semente aqui vai dar essa árvore e vai dar dezenas de abacate. É uma coisa extraordinária, fantástica. Como que isso acontece? Como é que acontece isso? Então, apresentar o divino, Deus, desde a infância, é importante, mostrando na natureza, através de forma simples, mas onde é palpável para a criança, para ela entender esse processo, de uma forma bem simples. Então, faz parte de todo ser humano apresentar esse divino, onde quer que se encontre. Não tem nada a ver se eu estou numa escola, se eu estou num laboratório, ou em qualquer lugar. O divino faz parte da nossa vida. Ele independe da religião. É o divino, é Deus, ou chame de o que quiser. Mas essa força deve ser apresentada. Porque isso não surgiu do nada. Isso tem uma causa. Então, ainda nós ficamos presos a precisar de uma religião para apresentar o divino. E não preciso ter. Faz parte da minha vida. Então, eu não tenho nenhuma dificuldade e a melhor coisa é, na infância, é se apresentar isso de uma forma muito simples. E eu acho que, como antigamente, pega lá o Pestalozzi, que tinha os laboratórios da vida, a botânica, tudo era a natureza. A química era a natureza, a astronomia. Então, a gente tinha um senso de observação muito maior. Então, é capaz de estar dentro da natureza e não observar a natureza. Os animais, as plantas e assim por diante. Então, esse divino ele tem que ser apresentado diariamente, onde quer que se encontre. Não tem nada a ver com religião. A religião é um meio que nós encontramos de agrupar pessoas afins dentro de uma instituição para louvar, adorar, agradecer o divino, né? Mas com o tempo não vai ser mais necessário, porque o templo da vida é a nossa casa, que é o planeta Terra, e que nós estamos inseridos, mergulhados nesse ser cósmico que é divino. Então eu procuro guardar todas as sementes. E das sementes aí as crianças, eu vou junto com elas para poder ensinar a isso ter frutificar. Então, acho que compete a nós pais essa apresentação, né, do divino, não é todo instante na nossa vida. Não ser carola ou chato, impondo como uma religião. Não, é natural, faz parte da natureza, né? Então, se você fizer uma análise do seu corpo humano, como é que chega a esse resultado aqui? Como é que chega nesse resultado? Tem um caminho muito longo, uma natureza muito bela e um criador muito inteligente para poder dar esse como resultado. Então, quando fala do Estado é laico, essas coisas aqui, eu falo isso é uma imposição de pessoas materialistas que desconhecem o divino e que querem colocar como se não fizesse parte da nossa natureza. É você se afastar. Quanto mais você se afasta, mais difícil fica a sua vida, a condução da sua vida.
Então, uma cidade que estiver próxima de Deus, através não da religião, mas da religiosidade, muito mais fácil administrar, né? Eu penso que é o medo, né? O benfeitor Humberto de Campos, naquele livro dele, Pontos e Contos, ele vai dizer assim, o maior adversário. Então ele vai mostrar Jesus dialogando com 3 apóstolos, que vocês vão aí pegar o livro, vão ser fiéis ao benfeitor Humberto de Campos. E o medo é essa matriz, porque quando Luiz Pasteur fala, muita ciência nos aproxima de Deus, pouca ciência nos afasta de Deus, eu vejo que hoje os biólogos, os químicos, os físicos, matemáticos não falam de Deus por causa do medo. Einstein não tinha medo nenhum de se colocar à sua posição, fazendo essa conexão entre a ciência e a religião. Agora, eu como professor, se eu estou ali pensando na diretora de uma escola, ou meu estado é laico, eu fico preocupado, será que alguém está me filmando para me criticar, né, o meu posicionamento, que deveria ser esse o papel do professor com P maiúsculo, fazer a conexão das leis divinas. Já que esse lado da religião, infelizmente, quando a gente olha para os professores de história, ou sociologia ou filosofia, eles são fãs dos filósofos, historiadores materialistas. Então, aí não são eles que vão apresentar, né, essa questão das virtudes, mas os professores da área de ciências teriam essa capacidade, como o Caetano aqui fez a observação, de fazer a conexão belíssima entre religião e ciência. E está lá também no Evangelho segundo o Espiritismo, que é a função do Espiritismo, a aliança, ciência e religião. Nós estamos exatamente aqui, né? Nós temos aqui o Dr. Zé Nilson, que é o fundador da AME, que tem esse papel fundamental para poder unir a ciência, ou humanizar a ciência, e ligando ela com o divino, né? E a discussão moral, como a Emmanuel chama, vai ser primordial com uma das matérias que vai ter que entrar nos currículos escolares. Não estou dizendo como matéria, mas esse assunto tem que seja em todas. O lado moral vai ter que ser discutido, porque melhora moralmente o homem, o resto é fácil de melhorar. E a melhora moral, num planeta como esse nosso, tem que ser discutido essa moral, e quem é como referência essa moral? A moral ensinada pelo Cristo, é a moral perfeita, que nós podemos ensinar isso para as crianças. A moral ensinada pelo Cristo não tem esse ponto aqui, é para geral. Então ele ensina os valores morais. Então os meninos têm que aprender as leis divinas, o valor do trabalho, do amor, do respeito, do perdão. Tem que entender que vingança não é leis morais, que ódio, raiva, ciúme, inveja não é coisa egóica nossa. Ensinar isso para as crianças é base para o resto. Porque aquele menino que entendeu isto moralmente, qualquer profissão que ele for trabalhar, a chance dele ser melhor profissional é muito maior do que o que não sabe. E assim, a ciência está ligada, estritamente ligada com, vamos falar assim, com a moral, porque é o seguinte, o cara que está com ódio e com vingança, ele está liberando substâncias tóxicas, cortisol, alguma coisa, que vai trazer prejuízo para a pessoa. Então está intrinsecamente ligado. É que nós separamos isso. Não, tem que unir novamente. No passado era unido esse conhecimento, né? Então, essa divisão com o tempo foi acontecendo, justamente, eu acho que para atrapalhar o nosso desenvolvimento aqui, ou a nossa visão materialista da vida, né? Mas se pegar lá na antiga Grécia, né? Aquela escola de Kos lá, então tinha uma vertente extremamente moral, mas, porque se ligava à ciência com esse aspecto moral, com o divino, né? Vamos lá, questão 109. O período infantil é o mais importante para a tarefa educativa? Uma resposta longa aqui, hein? O período infantil é o mais sério e o mais propício à assimilação dos princípios educativos. Até os 7 anos, o espírito ainda se encontra em fase de adaptação para a nova existência que lhe compete no mundo. Nessa idade, ainda não existe uma integração perfeita entre ele e a matéria orgânica. Suas recordações do plano espiritual são, por isso, mais vivas, se tornando mais suscetível de renovar o caráter e estabelecer novo caminho na consolidação dos princípios de responsabilidade, se encontrar nos pais legítimos representantes do colégio familiar.
Eis porque o lar é tão importante para a edificação do homem, e porque tão profunda é a missão da mulher perante as leis divinas. Passada a época infantil, credora de toda vigilância e carinho por parte das energias paternais, os processos de educação moral que formam o caráter tornam-se mais difíceis com a integração do espírito em seu mundo orgânico material. E atingida a maioridade, se a educação não se houver feito no lar, então só o processo violento das provas rudes no mundo pode renovar o pensamento e a concepção das criaturas, porquanto a alma reencarnada terá retomado todo o seu patrimônio nocivo do pretérito e reincidirá nas mesmas quedas se lhe faltou a luz interior dos sagrados princípios educativos. Então ele está dando a dica para todos nós. Até os 7 anos o espírito está ali, onde a gente pode fazer como uma parábola do semeador, semear na terrinha dele, da criança através dos nossos exemplos, e mais tarde, quando voltar ao passado no presente, como ensina Kardec no Livro dos Espíritos, que são as nossas tendências, ele tem como o espírito imortal identificar o seu passado e de maneira gradativa, já que é um mundo de provas e expiações, ele ir aos pouquinhos transformando aqueles sentimentos, como elucida o Sr. José Nilson, egóicos em virtudes. Então, se eu, D'Alessandro, faço meditação, que é um dos instrumentos de ligação ao Criador, eu identifico quanto de orgulho eu tenho, como se fosse fazer aqui uma metáfora, então, uma fogueira acesa. Se eu reconheço que aquela fogueira está acesa, eu vou com um copinho o oposto do orgulho, da humildade. Um dia vai sumir o orgulho, mas eu pelo menos identifico que eu tenho ainda aquele sentimento como espírito imortal. Então eu acho que é essa grande dica de Emmanuel para nós, que é pais, e depois, quando a gente não é mais um pai no sentido de poder dar orientações direto ao filho, só sugestões, que o filho já está adulto, né, veio nossas sugestões, fica mais fácil, né, ajudá-los. Você vê que o Emmanuel, ele chama a atenção até os 7 anos, que realmente o Espiritismo trata desse assunto, mas você pega a psicologia, o Freud já chamou a atenção que até os 7 anos é definitivo o que dá para a criança. O Freud, com a visão materialista, dizendo isto, que é definitivo, porque aquele espírito, ele vem com inocência aparencial, é a aparência inocente, não é ainda, mas ele vem para ser moldado naquele instante. Vamos imaginar que uma menininha que era cheia de erros nessa esfera sexual lá no passado dela, em outras encarnações. Ela encarna numa casa, a mãe vai dar um bom exemplo, a mãe vai ensinar. Quando ela chegar na adolescência, ela vai mostrar quem ela é, mas o que ela é, em cima desse colchão que a mãe armou, o impacto será menor, ela vai ser menos impactada. Agora, se ela cai numa casa que a mãe é desatinada nesta área, imagina, ela é desatinada, o ambiente educacional dela foi desatinado, ela piora muito. Um menino violento, um espírito violento, que cai numa casa, que pega o pai, que convida para o lado amoroso dos seres, é diferente do outro que qualquer coisa puxa uma arma, ameaça matar. Se aquele menino é violento, cai numa casa que o pai é violento, ninguém segura ele depois. Agora, ele foi educado, ele diminui o impacto daquela educação. Só que na época que o Emmanuel chama essa atenção dos livros, ele diz a educação da mãe, a mãe é a primeira educadora, é verdade, mas nessa época, os meninos não iam para a escola cedo. Hoje as crianças vão cedinho, desde a creche. Então, a educação é para ser dada pela mãe, que tem, mas aquelas primeiras educadoras, é muito importante que ela saiba que ela tem que falar a alma. O mais importante, esses pequenininhos, é ela falar a alma. Então, eles saber a ideia do amor, do bem e a ideia de Deus, que já pode, então, a educação vai da mãe, mas vai também hoje das escolas. E como tem criança que a mãe é atrapalhada, mergulhada em droga, pai preso, então essa parte vai ficar só para a escola, porque a mãe não vai ver. Então é muito importante que a escola lembre disso. Se a mãe está ensinando, ela vai reforçar. Se a mãe não está ensinando, ela vai ensinar. Ensinar esses valores que vai ser base para ela no futuro. Então a educação da criança numa escola
deveria os melhores professores ser professores infantis, dos pequenininhos até 7 anos. De preferência, ser educador, talvez psicólogo, ou pelo menos conhecesse psicoeducação, para ele poder trabalhar isto. Agora, se ele vem com ideia materialista, ele não vai trabalhar isto, esses valores. Então, é muito importante hoje a mãe e a escola, principalmente dos pequenininhos. Eu defendo que os melhores professores deveriam ser aí, porque é definitivo o que você der para a criança. É definitivo. Então, tem que ser. Também um dos fatores que ele fala 7 anos tem a ver com processos de mielinização, que termina nessa fase ou não? Da reencarnação, que eles dizem que completa nesse período. Vem nessa fase assim, embora os espíritos estão dizendo que está diminuindo já essa compreensão da infância, não vai precisar, o menino mais precisar 7 isso, anos. antes ele vai diminuir. Mas é porque, talvez era porque quando ele ia para a escola, era depois dos 8 anos. Antigamente o menino ia para a escola com 8 anos. Eu já vi também assim, porque quando termina o processo de mielinização é que completa a reencarnação, né? Deve ter relação também. Deve com ter isso. alguma relação Tem com relação com isso. Aqui ele está falando do processo educativo infantil, mas também a gente hoje vê muito operação inversa. Pais atrapalhados que veem crianças com um grau evolutivo tanto intelectual quanto moral diferenciado. O exemplo, por exemplo, são crianças hoje que já nascem vegetarianas, que quando o pai e a mãe ofertam para eles a carne e eles têm noção do que eles estão ingerindo, poxa, mas esse pedaço aqui de carne que eu estou comendo é aquele boizinho que está no pasto que eu vejo? Não, mãe, eu não quero. Né? O polvo, o peixinho. Então a gente vê espíritos também na operação inversa que vem para educar os pais também, que às vezes não tiveram uma base sólida ou por influência normal do meio da sociedade, tem um comportamento que hoje já é visto como um comportamento que necessita de uma mudança, de uma nova visão, e a criança vem ensinar para ele. Então a gente está vendo isso muito presente hoje na sociedade. Interessante isso também, essa observação. Já tem uma maturidade, né? Vamos lá, pergunta de número 110. Qual a melhor escola de preparação das almas reencarnadas na Terra? E a resposta: a melhor escola ainda é o lar, onde a criatura deve receber as bases do sentimento e do caráter. Os estabelecimentos de ensino, propriamente do mundo, podem instruir, mas só o Instituto da Família pode educar. É por essa razão que a universidade poderá fazer o cidadão, mas somente o lar pode edificar o homem. Na sua grandiosa tarefa de cristianização, essa é a profunda finalidade do espiritismo evangélico, no sentido de iluminar a consciência da criatura, a fim de que o lar se refaça e novo ciclo de progresso espiritual se traduza entre os homens em lares cristãos para a nova era da humanidade. Então, o professor José Nilson acabou de falar que é no lar que vai desenvolver as virtudes, né? Não é à toa que eu ali com aquele irmão que exige de mim, às vezes, a virtude maior da paciência, outro irmão eu aprendo a questão da renúncia, outro irmão me ensina a mansidão, outro irmão a humildade. Então, no passado as famílias eram grandes, então tinha essa possibilidade de uma família pequenininha, mas não também a escola é que vai motivar esse desenvolvimento de virtudes. Muitas vezes os pais mandam as crianças, isso é muito importante, eu quero mandar para a melhor escola para ter um melhor desenvolvimento, para aprender línguas, para ter uma base sólida de matemática, português, às vezes manda para o exterior para estudar, que são experiências excelentes também. Mas a gente não pode esquecer disso que ele está falando aqui, a diferença entre inteligência e sabedoria, aquela inteligência emocional que a gente desenvolve dentro do lar. Tanto que quando na história aí a gente tem, né, que quando pôde fazer um pedido lá, o rei, o que o rei pediu? Ele pediu sabedoria, né? E com a sabedoria ele foi um bom rei, se desenvolveu tudo. Então, a gente tem inteligência é uma coisa, mas você usá-la com sabedoria, com amorosidade, com moralidade, e esses são bases que a gente vai desenvolver mesmo na família, onde a gente vai ter a convivência ali, a tolerância, o amor. Muitas vezes vai ver entre o casal aquela dificuldade de relacionamento numa doença, porque a gente amar quando tem fartura de dinheiro, quando tem saúde, quando tem de tudo do bom ou melhor, é fácil. Mas quando a gente começa a ter dificuldades, né, privações de tudo que é tipo,
Às vezes passa o tempo, a idade, então vem um problema de saúde, passa o tempo, às vezes a gente perde o emprego, passa o tempo, a gente tem alguma dificuldade com outros familiares, e aí nessa hora é que a gente é provado realmente a exercitar o amor. Isso é importante para a criança ver e desenvolver uma boa inteligência emocional. Você vê que eles trabalham hoje muito, e os pais sabendo disto, ele tem que lembrar o seguinte: se eu vou ensinar meu filho, o principal é o exemplo. Então o próprio pai vai melhorar na hora que ele lembrar que ele tem que dar o exemplo. Não adianta a mãe dizer a menina cuidar do corpo, se a mãe é namoradeira, aí fora a filha vai perceber. Não adianta, ela tem que entender isso, o exemplo é muito forte. Então, normalmente, às vezes os pais, na maior boa vontade, querem dar o melhor para os seus filhos, escola boa, aí matricula num curso de mais variado, é balé, judô, é bilíngue, ele vai ensinando bastante coisa, mas às vezes esquece de dar o principal escudo que tinha que dar para o filho, que era, no nosso planeta, é o Evangelho. Ela vai ter que dar esse escudo, porque esse escudo é que vai defender. Não é o curso, não é que aqueles cursos não sejam importantes, são importantíssimos, todos eles. O menino estiver preparado, melhor em tudo, mas ela às vezes esquece de dar isso. Então, às vezes, uma mãe que dá tudo isso para o filho e às vezes não faz o Evangelho no lar. Às vezes não faz prece com aquela criancinha à noite na hora de dormir. Não fala de Jesus para aquela criança. Olha que ela perdeu a oportunidade de dar o principal escudo para aquele guerreiro que vai daqui a pouco entrar em ação. Aquele guerreiro precisa do escudo, porque se ele não tiver esse escudo, a depender do local que ele esteja ocupando, ele pode inclusive causar um estrago a muita gente, inclusive a ele mesmo. Mas se ele tiver esse escudo, ele mesmo... espera aí, vou fazer bom uso dessas possibilidades minhas. Então, de novo, entra a história da mãe como uma grande educadora, o exemplo lá dos pais vai ser muito forte, mas os pais têm que lembrar, eu vou dar o exemplo, mas que exemplo eu vou dar? Vou dar o exemplo que Jesus ensina. Eu digo, estou distante, mas diz, ele ensina para perdoar, então eu tenho que ensinar isso para os meus filhos. Ela vai trabalhando em cima dessas possibilidades dela. Então, reforça isso que a gente chama a mãe como a primeira grande educadora da sociedade. É porque tem uma tendência nossa a transferir essa responsabilidade que nós temos para os outros, terceirizar a educação, né? E talvez o melhor presente que você possa dar é a sua presença mesmo, a presença. Então, quando eu vejo o esforço das pessoas para poder, essa primeira infância, estar próximo dos filhos, às vezes não tem condições de dar essa educação, mas tem condições de se esforçar e falar assim, olha, leva no trabalho, faz isso, aquele esforço para poder agregar a família, a mãe, a tia, o irmão, todo mundo se une para poder ajudar aquela criança a se desenvolver. Esse movimento de cooperação, isso aí tem um valor que assim a gente não consegue mensurar, porque está todo mundo envolvido para que aquela criança tenha o melhor, porque às vezes é fácil você pagar isso, pagar aquilo, você transfere as suas responsabilidades. Agora, quando há um esforço, aí a espiritualidade está percebendo isso, porque há uma preocupação no direcionamento daquela criança, isso que é o importante. Eu vejo agora com a minha netinha, eu sempre, não é que eu sou contra colocar logo na primeira infância, num berçário, mas eu vejo, se você tem condições de estar com a criança, melhor. Eu me recordo, minha secretária tem 4 filhos, os 4 foram criados dentro do consultório. Põe chiqueirinho, põe aqui, está perto da mãe, a gente dá um jeito, a gente tem que encontrar um meio. Aí eu vejo lá outra avó, a mãe da minha nora, não, então eu vou deixar de fazer isso, a outra vou deixar de fazer aquilo, eu vou fazer aquilo para todo mundo poder unir. Então há um esforço, há uma cooperação para beneficiar aquela criança. Aí eu vejo assim uma coisa fantástica. Então, esse valor que a gente passa a dar para aquele ser, esse acolhimento,
tem uma diferença grande quando eu vou procurar dar as melhores coisas para a criança, terceirizando, né? Então, eu acho que nós pais devemos fazer o máximo possível. Às vezes você tem que se abdicar de alguma coisa para poder beneficiar aquele que está iniciando essa sua jornada. A nossa jornada, ela já, entre aspas, já foi encaminhada, mas aquele serzinho lá precisa muito da gente, né? Então, e uma das queixas que eu vejo muito dos professores é exatamente isso. Às vezes os pais terceirizam. O motorista foi levar a criança e às vezes nem conhece os professores, não conhece nada, não participa de reunião de professores. Então, esse envolvimento ele é importante, né? A próxima pergunta ela é bem longa. Continuamos? Não, eu acho que não. 8. Agora já está no horário avançado. Quanto tempo tem produção? 5 minutos. Tem 5 minutos de programa? Minutos faltando, né? Será que dá tempo de ler a resposta? Uma página. É grande. É grande, né? É um tema, eu acho que é uma pergunta. Vou deixar no ar. Deixa no ar. Para o pessoal ler e refletir, porque é uma pergunta interessante com uma resposta longa. Ó. Então seria a pergunta 111 para o próximo programa. É justa a fundação de institutos para a educação sexual? E isso é um tema hoje que é bastante ventilado aí na sociedade, né? Muitas dúvidas. É justo, então? Como É justo a fundação de institutos para a educação sexual? Para especificamente só isso. Hoje já nem tanto se discute, é uma resposta bem longa, então acho que vale a pena a gente iniciar o próximo programa com essa questão aqui, com esse debate 111, aqui. 111. Então você que está nos acompanhando, pega aí o livro, por favor, compre. Se você não comprar o livro não é produzido. Há quantos livros clássicos na doutrina espírita que às vezes estão lá paradinhos por causa da falta procura nossa, né? Isso, então olha só, adquira o livro, você está ajudando o Espiritismo e está ajudando todas as editoras, pessoas envolvidas na divulgação, na produção do livro. E na próxima, daqui a 15 Pode dias... até comprar na Dona Lourdes. Da Dona Lourdes, isso. 3284-2060. Isso, a livraria Pingo de Luz. Ó que chique. Antes a gente ia até a livraria, hoje a livraria vem até nós. Vai até você, o Marquinhos vai lá. Aí você pode adquirir, tá? Então assim, fica aí como convite a todos. Participar toda quarta-feira, às 20 horas, no horário de Brasília, na Silva Jardim número 1. O Consolador presencialmente está em outras questões, é claro, começou em datas diferentes. E nos acompanhar aqui de 15 em 15 dias, você dando a sua colaboração, fazendo perguntas, deixe registrado. Pode colocar opiniões, pode ser até contrário, o Emmanuel não vai ficar bravo com você, nem a gente. Pode fazer colocações contrárias, claro, estamos num espaço fraterno e democrático. E eu gostaria de agradecer aos colegas de bancada, agora da minha esquerda para a direita, o Wilson Trindade, o senhor José Nilson, o Caetano, e a você, que abriu a vossa casa física e principalmente a vossa casa mental, emitindo bons pensamentos a todos nós. Se Deus o permitir, daqui a 15 dias estaremos juntos. Muita paz. Abençoemos aqueles que se preocupam conosco, que nos amam, que nos atendem às necessidades. Valorizemos o amigo que nos socorre, que se interessa por nós, que nos escreve, que nos telefona, para saber como estamos indo. A amizade é uma dádiva de Deus, presente no coração daqueles que cruzam o nosso caminho. Mais tarde, haveremos de sentir falta daqueles que não nos deixam experimentar a dor da solidão. Que possamos consolar uns aos outros em todos os dias da nossa vida. Chico Xavier.